Olha, hoje tem divulgação do desempenho do setor de serviços, um termômetro importante, inclusive, da atividade econômica e do fôlego também das empresas do país. Nós também vamos repercutir a fala da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que voltou a destacar o peso dos investimentos da estatal, tá, na sustentação do PIB do país. Convido aqui para o nosso bate-papo o Gabriel Redivo, que é sócio e diretor de gestão da Aware Investments. E aí eu quero saber o seguinte, já para a gente começar, esse dado que vai ser divulgado hoje, né, do setor de serviços, ele é importante em que escala para o mercado financeiro e para as projeções dessa reta final do ano? Bom dia. Bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui junto convosco na Band News. Bom, falando sobre o PMI de serviço, sem dúvida, quando a gente olha o mundo todo, né, começando ao longo dessa semana, trazerem esses indicadores, para quem não conhece, para quem não tem noção do que é o PMI, basicamente ele é um dos principais indicadores de como está a produção, né, e principalmente o principal indicador sobre a evolução da prestação de serviços de uma economia, né? Então, quando a gente fala que esse PMI ele vem dentro da expectativa, isso mostra o quanto a economia está aquecida. E, sem dúvida, são indicadores fundamentais para essa reta final dos juros americanos e dos juros brasileiros, que se ancora nos juros americanos. A gente tem tido aí, na última semana, foi uma semana de feriado, inclusive nos Estados Unidos, e o cenário foi de que o mercado começou a precificar uma maior probabilidade de corte, e essa precificação, né, um aumento de probabilidade de cortarem os juros americanos, nenhum diretor do Fed ele foi a público manifestar que, de fato, o mercado estava errando nessa probabilidade. O que chama a atenção de que já existe um viés para um corte de juros no mercado americano. E os PMIs de serviços que estão saindo na zona do euro, nos Estados Unidos, ao todo, ao redor do mundo essa semana, né? Isso com certeza vai ser determinante para a gente falar de como a economia está aquecendo e a manutenção, né, dessa tese de um possível corte ao redor do mundo, de forma estrutural. E a situação de juros aqui no Brasil também muito pressionada, né? Gabriel Galípolo, por vezes, vem falando que está tudo certo, mas a própria Band tem feito uma reportagem, uma série de reportagens especial mostrando esse cenário no país e os impactos também que essa taxa tão alta de juros tem trazido. Ainda nessas repercussões econômicas e falando sobre PIB, crescimento do país, ontem nós tivemos uma fala de grande repercussão também da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que disse o seguinte, que os investimentos da Petrobras, os investimentos da estatal estão empurrando o PIB, né? Na prática, como é que esse movimento aparece nos indicadores, qual o efeito, inclusive, imediato para a economia e a repercussão também dessa fala da presidente da Petrobras? Bom, acho que quando a gente fala de Petrobras, a gente teve um movimento recente de uma divulgação de um plano estratégico para os próximos 5 anos. E essa divulgação desse plano estratégico ela foi até bem aceita pelo mercado, porque existe um movimento indicativo de redução de CAPEX, ou seja, de investimentos em infraestrutura, e mais focado em geração de caixa. E isso é positivo no cenário de barril de petróleo nos patamares que estamos hoje, né? E essa fala dela, óbvio que tem ali um quê político, né? A gente tem, inclusive, essa semana a divulgação do PIB, e ela entende e conhece qual é o tamanho da Petrobras para a economia brasileira. Mas isso está muito atrelado a essa fala, a esse plano estratégico divulgado, que é um plano, inclusive, que foi mais coerente com o que o mercado esperava. Os indicadores são saudáveis, tivemos os dados recentes de que no mesmo período de ano a produção da Petrobras aumentou mais de 20%, né? Então isso é um indicador positivo. O balanço, a gente vê um endividamento da Petrobras dentro do esperado, né? Em linha com o que o mercado acredita. De fato, se a Petrobras gerar receita e reduzir os custos, que foi o que o plano estratégico permeava, né, principalmente, a gente tem sim boas perspectivas para a empresa quando a gente fala de bolsa de valores.
E quando a gente fala desse apoio para a atividade, né, você bem pontuou aí os pilares específicos, mas pesa também o risco fiscal, regulatório, inclusive no radar dos próprios investidores, quando se fala sobre Petrobras? Sem dúvida, assim, eu acho que a receita de bolo qualquer investidor tem que ter, né? Receita menos despesa é igual a lucro. Isso serve para uma empresa, isso serve para a economia brasileira, né? Então, quando a gente tem um fiscal pesando, ou seja, muitos gastos desnecessários, eu posso até gerar lucro, independente de como é essa geração de lucro, aumentando o imposto para um país, ou, por exemplo, para uma empresa que ela investe em projetos e isso dá lucro. Se eu não tiver um bom controle das minhas despesas, eu vou sair no prejuízo. No caso do PIB eu vou acabar tendo ali questões que vão implicar num PIB ruim, né? Sem dúvida, aí alinhando um pouco a fala dela com a divulgação do PIB, se hoje o governo acabar gastando demais, ele vai influenciar sim, assim como a Petrobras, se ela não cumprir esse plano estratégico de um CAPEX mais enxuto, ela também vai ter problemas para entregar um bom resultado. Bom, e para a gente finalizar, dá para falar também sobre o fechamento do mercado. Enfim, a gente vem mostrando, né, esses movimentos positivos do Ibovespa, mas nesse último, o que influenciou também esse fechamento, né? Veio um pouquinho diferente do que a gente trazia nas semanas anteriores. Legal, Thalita. Bom, a gente está numa reta final, né? São os últimos 30 dias da Bolsa e é famoso o rally de final de ano. Então a gente já vem passando por isso. Bolsa acima de 160 mil pontos. Garanto que se a gente tivesse lá em dezembro de 2024, com Bolsa encerrando com quedas avassaladoras no ano passado, todos os especialistas não cravariam, né? A grande maioria não falava de uma Bolsa 160 mil pontos. Isso é positivo para o investidor sai ganhando, mas fica uma cautela. Esse rally, essa emoção, né, natural no final de ano, ela tende a vir e fechar, né, em altas históricas, mas normalmente janeiro já é ano eleitoral, né, janeiro de 2026, e aí é onde o mercado cai na consciência, olha e fala, peraí, será que essa alta de fato se justifica? Vai estar atrelado assim um cenário de desinflação no país, um cenário de queda de juros, o mercado está comprando esse movimento. Agora, 2026 é ano eleitoral, como vão ser os gastos do governo nesse período? Qual vai ser a política monetária adotada? Então, para quem já aproveitou esse movimento, ótimo, pode existir realizações, pode, tem potencial porque as empresas brasileiras são extremamente versáteis e se mostraram versáteis nos últimos anos, né, com toda a dificuldade macroeconômica que nós temos passado, mas sem dúvida eu acho que é a hora de ligar a atenção, lembrar que faltam só 30 dias para acabar o ano e que ano que vem começa todo um planejamento para 2026 com um ano eleitoral. Obrigada, viu, Gabriel, pelas tuas informações, ficaremos de olho. Você falou aí de gastos do governo, inclusive é um dos assuntos, uma das pautas importantes hoje no Congresso Nacional, né, a definição do planejamento para o próximo ano. Então, saber onde pode, onde não pode gastar e o total também que será disponibilizado para isso. Obrigada pela tua participação, excelente dia. Eu que agradeço, excelente dia a todos. Tchau, tchau.